Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal de César César Dias para mais um timeline, o timeline de número 82, onde a gente pega aí todos os assuntos que repercutiram nas redes sociais gremistas e traz para vocês de uma forma prática e resumida. Mas antes, KTO. KTO.com é a casa de aposta aqui do canal do CCD. Vai lá e te registra usando o código CCD20 para, em cima do teu primeiro depósito, ganhar uma bonificação de 20%. Então dá uma brincada, esse final de semana tem final da Eurocopa, final da Copa América. Hoje mesmo, na quinta-feira, tem jogos do Campeonato Brasileiro, então vai lá, te registra, dá uma brincada, mas sempre com responsabilidade. Vamos lá então começar esses assuntos, começando por Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe que falou ontem com Daniel Vidal, do Portal do Gremista, e ele falou sobre essa fase, obviamente, do Grêmio que está passando no Z4 do Campeonato Brasileiro e falou o seguinte, ele afirmou, né, que o Grêmio não vai cair, tem times bem piores, mas tem que manter o Renato já que ele se garante. E ele termina a frase dizendo, vamos torcer pelo nosso Grêmio até o final. Então, o ex-dirigente gremista deixando sua torcida para o Clube Gaúcho e, claro, falando que para sair da situação tem que realmente deixar o Renato porta-lupe. Outro assunto, Soteldo. Soteldo que não se reapresentou na terça-feira, a data definida depois da volta dele para a Copa América. Consequentemente, ficou fora da partida contra o Cruzeiro. Por conta disso, hoje ele se reapresentou com os demais companheiros e foi multado. Essa é a informação do Simon Bianchini, GZH, que a gente conseguiu confirmar também, é que o atacante gremista levou uma multa por conta dessa não representação na data que deveria estar aqui em Porto Alegre. Então teve essa conversa, reunião, como disse o presidente Roberto Guerra e o Renato Portaluppi ontem, tiveram essa reunião e decidiram pela multa para o atacante venezuelano. Outra situação, tá? É a venda de ingressos para Grêmio e Operário. Hoje que iniciou, então, para sócios. Amanhã, na sexta-feira, começa para público geral a venda de ingressos com valores promocionais, né? Tem valor mínimo de R$ 30, tem também de 50. E sócios em dia, Arquibancada Norte e sócio cadeira, tem entrada grátis. Tem que ir lá no app ou site da Minha Entrada, fazer o check-in normal, mas entra de graça nessa partida. Essa partida importante, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Falando no centenário, o diretorias de Grêmio e Caxias já conversam para ter mais jogos do Grêmio como mandante no centenário, tá? A gente sabe que a arena vai demorar mais um pouco, então falando com ambos os lados, a gente conseguiu confirmar que de fato as conversas já iniciaram. Lembrando que depois do Operário, que é o último jogo que o Grêmio tem definido em Caxias, sai para jogar contra o São Paulo e aí volta para jogar contra o Vitória. Esse que, pelo menos no site da CBF, está a definir ainda, mas que deve ser a princípio, o Estádio Centenário. Outra situação é a reunião que a geral do Grêmio teve com o Renato, né? Lembrando que na segunda-feira a geral se reuniu com o presidente Roberto Guerra, desta vez foi com o Renato, e uma das pautas foi os jogadores que talvez não estejam entregando o que podem ou o que deveriam com a camisa do Grêmio, né? O Renato reclamou sobre isso na coletiva pós-jogo ontem, tem jogadores que não estão entendendo a situação, que não estão entregando o que deveriam, e foi pauta nessa reunião, a torcida geral do Grêmio cobrando mais vontade, de fato, de jogadores para vestir a camisa do Grêmio. Também temos que falar de notícias ruins, né? Mais um desfalque, talvez, o Franco Cristaldo, informação da Fatielli, do Portal do Gremista, é que foi constatada uma lesão muscular no adutor da coxa, né? Ele que realizou exames, foi substituído no intervalo ontem, estava sendo até então um dos melhores da partida com a camisa do Grêmio, e o Renato chegou a falar na coletiva que substituiu jogadores por lesão. De fato, o Cristaldo, então, era um deles. Segundo a Fatielli, teve uma lesão leve constatada na coxa, no adutor da coxa. Outro assunto é Matias Ares e Miguel Monsalve, tá? A informação do Diogo Rossi é que o Grêmio trabalha fortemente nos bastidores para que esses jogadores estejam regularizados até o dia 16, um dia antes da partida contra o São Paulo. É bem verdade que o Arezzo tá um tempo aí sem atuar, o Monsalve, pelo contrário, vem atuando lá Independiente Medellín, mas o Grêmio trabalha forte para pelo menos ter aptos esses jogadores, caso o Renato entenda que precise levar eles, e claro, se estiverem no Grêmio, né? Porque até agora, às 6 horas da tarde, não tivemos nenhum anúncio. Mas se estiverem, o Grêmio trabalha fortemente para eles estarem aptos para essa partida já contra o São Paulo. Por falar em apto, o Gemerson, zagueiro, saiu no beat, já pode fazer estreia com a camisa do Grêmio. Ele que vinha treinando aí com o clube, foi inclusive já apresentado para a torcida, mas não poderia atuar por questões contratuais. Ele que era o jogador do Atlético Mineiro até o fechamento da janela, então agora com a
nova abertura de uma outra janela, o Gemerson pôde ser regularizado e pode fazer sua estreia contra o São Paulo. Contra o Operário, não, por conta de o Grêmio já ter iniciado essa fase sem o Gemerson, então não poderia atuar, mas claro, se o Grêmio avançar de fase, o Gemerson pode atuar normalmente com a camisa do Grêmio na Copa do Brasil. Outro assunto também é o Gustavo Martins, tá? A informação também do Diogo Rossi é que o Grêmio entende que se quer um dinheiro forte para o caixa, o Gustavo Martins é a venda certa, a gente pode dizer. Né, ao contrário de outros guris que estão surgindo, como o Gustavo Nunes e o Natan Fernandes, o Grêmio entende que no momento eles não estão tão maduros, o Grêmio não conseguiria o valor que deseja pelos atletas. E vê no Gustavo Martins esse cara mais maduro e que um valor mais certo, então, para conseguir uma venda desejada. Ele que já teve outras propostas neste ano, mas que não foi vendido, tem ganhado chances agora nos últimos jogos e pode ser, então, de fato, um jogador que o Grêmio venha a negociar se entender que necessita, de fato, desse dinheiro para os cofres. Outra questão é outra informação do Diogo Rossi, tá? O Grêmio, além de Miguel Monsalve e de Matias Arezzo, busca anunciar outras peças para o elenco de Renato Portaluppi, principalmente mais um centroavante e um ponta, né? O Grêmio que tem esses dois atletas engatilhados, mas entende que, porque até pelo que o Renato já falou muitas vezes, né, que tem um elenco que faltam algumas peças importantes, então o Grêmio iria atrás de mais essas duas peças para compor o elenco no restante da temporada e livrar o Grêmio do rebaixamento para a Série B. Então é isso, pessoal. Mais um timeline aqui no canal de César Cidade Dias. Se gostou, deixa o like, te inscreve, comenta aí tua opinião. Se tu acha que a multa pro Soteldo foi certa, se o Grêmio de fato tem que buscar centroavante ponta, não teria que buscar outra posição. Se te agrada o Gemerson já como titular na partida com o São Paulo, deixa tua opinião que é importante pra gente, certo? Beijão pra todo mundo e a gente se vê na próxima.